Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta que me foi enviada por uma jovem de nome Jéssica. A Jéssica diz assim: quando engravidei, falei para o rapaz, mas ele não quis saber de nada. Hoje a criança está com 5 anos e foi registrada no nome do meu atual marido. E o tal me botou na justiça. Ela está falando, acho que do ex-namorado, né? E o tal me botou na justiça. Quanto ao exame de DNA, sou obrigada a fazer? Questão muito interessante. Antes de eu dar a minha opinião aqui para a Jéssica sobre o tema, quero convidar você que está aí me assistindo, que já passou por essa situação, que está passando por essa situação, a também compartilhar a sua opinião, né? Deixa aqui a sua opinião. Você acha que a Jéssica deve ou não participar do exame de DNA, né? Você vê que o ex-namorado finalmente caiu em si e resolveu procurar os direitos dele, né? Quer os direitos dele e as obrigações em relação a esse filho. E a Jéssica está em dúvidas se deve ou não participar do exame de DNA. Deixa a sua opinião, compartilhe a sua experiência. Vamos todos aprender juntos. Veja, Jéssica, essa é uma situação assim, é difícil da gente dar pitáculo, né? Da gente dar opinião. Eu tenho, claro, a minha opinião. Eu acho que inicialmente você deveria conversar com o seu advogado, né? Eu não conheço o processo. Obviamente que esse seu ex-namorado tá aí, entrou com um processo, eu não sei que tipo de processo, existem no mínimo, na minha opinião, dois tipos de processo que ele pode ter entrado, então de investigação de filiação, né, ou de reconhecimento de paternidade. E a sua recusa vai ter consequências diferentes dependendo do tipo de processo. Se ele só está investigando a paternidade, ele só quer investigar e você não faz o exame, ele vai perder a ação. Porque sem o exame de DNA não vai ficar comprovada a paternidade e o pedido dele vai ser julgado improcedente. Se ele entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade, ou seja, se declarando pai da criança, se você recusa a participar, a sua recusa é vista pela justiça como se fosse uma confirmação de que ele é o pai. Então, se ele entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade e você se recusa a participar, a sua recusa vai ser como se o exame de DNA tivesse dado positivo e ele vai ser declarado pai da sua criança. Veja, primeiro, assim, agora eu expliquei aí mais ou menos o cenário, né, pelas informações que você deu, mas vou dar a minha opinião. Primeiro, eu acho, claro, que você deve participar. Eu vejo aqui na sua atitude, Jéssica, que me perdoe aí, se você não quer que você fique ofendida, um certo despeito, uma certa mágoa, né? Ele foi filha da mãe com você, infelizmente, né? Tão típico de nós homens, né? A mulher diz que está grávida, o cara, ó, dá no pé, não assume a responsabilidade, não quer saber, não ajuda. Tá vendo, homens? É por isso que as mulheres às vezes pegam tão no nosso pé, porque a nossa atitude, de muitos homens, não minha, não sua talvez, mas de muitos homens, a atitude é de covarde. Né? Quando fica sabendo da gravidez, em vez de assumir a sua responsabilidade, não, dá no pé, foge, como esse rapaz. Mas, então eu entendo porque a Jéssica está magoada, né? Ele foi um safado, né? Se mostrou um mau caráter, em momento tão delicado, né? Nós homens nunca vamos entender o que é estar grávida, ter uma vida dentro de si, toda a transformação química que acontece dentro do corpo da mulher. Nós homens nunca vamos entender efetivamente isso. Então, e nesse momento tão delicado, esse rapaz deu no pé, né? E a Jéssica, com toda a razão, né, Jéssica? Você tá magoada. Mas o tempo passou. E você, na minha opinião, devia deixar essa mágoa para lá, sabe? Você devia pensar no bem-estar do seu filho. Você não diz aqui se é um homem
ou uma menina, mas você devia pensar no bem-estar dele, porque essa criança, por mais que ele tenha, né, que ela tenha um pai aí, né, que assumiu a paternidade, esse seu atual companheiro, um dia ele vai descobrir, ela vai saber por uma razão, por outra, ela vai acabar sabendo que aquele homem não é o pai natural dela e ela vai querer saber quem é o pai dela, por que que o pai abandonou, por que que ele não ficou do lado dela. Então, assim, você devia pensar no bem-estar mental do seu filho, né, da sua filha. Então, assim, você devia deixar a sua mágoa dileta, porque, veja bem, Jéssica, não é sobre você entende? Você está envolvida. Não sei se você sabe, nem é a mulher que faz o exame de DNA, né? Muita mulher disse assim: eu vou permitir, sou obrigada a fazer. Não, a mulher não, nem participa, tá? A mulher, como guardiã da criança, ela pode permitir que o exame de DNA seja feito ou não. Mas o exame de DNA, Jéssica, nem é em você. O exame de DNA é no seu filho. Vai se pegar material genético da criança e do homem, não da mulher. É da criança e do homem. Então, assim, a coisa não é sobre você. Então, eu acho que você devia participar, sim. E veja, nem vai haver prejuízo para esse seu companheiro que assumiu a criança. Não vai haver prejuízo, porque ele vai continuar sendo o pai socioafetivo. Ou seja, a legislação brasileira permite hoje em dia a multiparentalidade. Ou seja, o seu filho ou sua filha vai ter dois pais. Olha que legal. Ela vai ter uma mãe e vai ter dois pais. Claro, desde que seja comprovado por exame de DNA que esse seu ex-namorado é o pai biológico. Então, esse seu filho ou filha vai ter dois pais, vai ter uma mãe e dois pais, um pai socioafetivo e um pai biológico, que pode vir ter contato com a criança e até mesmo até mesmo vir criar vínculos. Olha que bacana. Os dois serão obrigados a pagar pensão alimentícia no caso de separação. Então essa criança vai estar muito bem amparada. Então pode ser aí uma oportunidade para deixar essa criança ainda mais segura. No futuro, esse pai socioafetivo pode até tentar adotar a criança, né? É o que ele devia ter feito, né? Ele registrou a criança não sendo o pai biológico, e isso não é boa coisa. Porque eu já vi muito homem, viu, Jéssica, depois, no futuro, entra com ação negatória de paternidade dizendo que foi enganado, quando ele sabia desde o começo que o filho não era dele. Eu tenho certeza que tem muita mulher aí me assistindo que passou por isso, por essa situação. O cara registra o filho de uma companheira, de uma namorada, que ele sabe que não é dele, porque ele está naquele momento tudo apaixonado. Aí o relacionamento acaba e ele não quer pagar pensão daquela criança que ele registrou, porque daí acabou o amor, ele não quer mais ser pai. Então, assim, esse registro informal não é uma situação que eu recomendo ou que a justiça permite. Se o seu companheiro tivesse feito o certo, ele não ia correr o risco agora. Se ele tivesse entrado com uma ação de adoção, ele não estaria correndo o risco agora de ter que dividir a paternidade. Eu acho que eu dei aqui minha opinião, não sei se eu deixei de falar alguma coisa ou se eu falei demais. Eu espero que você, né, que está aí me assistindo, também tenha deixado a sua opinião. Vamos todos aqui aprender com a experiência um dos outros, tá bom? Se ficou faltando alguma coisa, vocês, quem está aí me assistindo, deixe aqui nos comentários que eu vou oportunamente responder. Quero aproveitar a oportunidade, claro, como faço sempre, para pedir o seu apoio, viu, Jéssica, e de todos que estão aí me assistindo ao meu canal. Faça isso, se inscrevendo no canal, deixando o like neste vídeo, divulgando o canal, né, para parentes e amigos, falando do canal, da possibilidade da pessoa tirar dúvidas aqui comigo e compartilhando este vídeo com essas mesmas pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.